Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Sejam todos bem-vindos ao nosso devocional. Nesta segunda-feira falaremos de Romanos, capítulo número 5. Estamos seguindo na nossa leitura do Novo Testamento e seja muito bem-vindos, você que nos acompanha sempre. Se possível, verifique se você está inscrito em nosso canal, para que sempre que nós postarmos o vídeo, você seja o primeiro a ser notificado que o vídeo foi postado, tá bom? E sempre comenta, se você puder, deixar algum comentário. Como eu estou postando um vídeo todos os dias, o canal do YouTube, o algoritmo do YouTube precisa entender que este vídeo é importante, senão ele acaba segurando a gente, ele acaba diminuindo o alcance dos nossos vídeos. Então, se você puder, sempre deixe um comentário, ainda que seja um amém, ou também se você puder compartilhar a leitura, ajuda muito as outras pessoas também, que talvez não têm tempo de ler a Bíblia sozinhos, de acompanhar o que está escrito. O nosso objetivo aqui é fazer uma leitura do Novo Testamento com todos vocês, trazendo especialmente aqueles versículos que precisam ser notados, que precisam de um esclarecimento, ou mostrando aqueles versículos que, de repente, você gostaria de encontrar na Bíblia e você não sabe onde está escrito. É isso que nós estamos fazendo, lendo, percebendo e entendendo o que a Bíblia diz. Aqui no livro de Romanos, nós estamos falando muito sobre a justificação é pela fé. Nós somos justificados mediante a fé. A salvação não é por obras. A salvação não é por coisas que você tenha feito ou por coisas que você venha fazer. A salvação é inteiramente pela graça de Deus e nós temos que ter fé nessa graça, nesse amor que Deus concedeu a cada um de nós para amá-lo e para seguir essa justiça. O capítulo 4 de Romanos diz assim: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, a justiça alcançou Abraão, porque o Abraão creu em Deus. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se você faz coisas para Deus, pensando que é por estas coisas que você vai receber aquilo que Deus promete, não vai gerar um galardão, né? Você vai receber alguma coisa pela dívida, né? Paulo está dizendo aqui. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Ou seja, eu tenho que crer que é Jesus que justifica o ímpio. Ou seja, o que é isso? Eu sou pecador, mas Deus quer me justificar. Então eu preciso abraçar essa justificação e não fazer coisas para ter direito a essa justificação. Nós temos que ter cuidado com aqueles que vão dizer que nós temos que fazer coisas para merecer a salvação. Não. Aqui ele está dizendo que ele justifica o ímpio, ou seja, nós somos transgressores, nós somos pecadores, mas ele quer nos abençoar. Eu tenho que entrar então com a fé, e ele vai explicar isso. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras.
dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado, porque quando Deus perdoa, Deus não joga na nossa cara o nosso pecado. Ele esquece, a gente pede perdão e Ele esquece os nossos pecados. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Por que dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão? Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando ele também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam pelas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Ou seja, aqui Deus está dizendo assim, ó, o Abraão, antes de Abraão fazer qualquer coisa para agradar a Deus, Deus fez a promessa para ele. Ou seja, depois que o Abraão foi circuncidar os que haviam na sua casa, que Abraão tomou a decisão de circuncidar todos os que haviam na sua casa. A promessa veio primeiro a Abraão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela fé, mas pela justiça da fé. A promessa que Deus fez a Abraão, que ele seria pai de uma multidão, não foi pela lei, tá? Não foi pela lei, foi pela justiça, pela fé. A lei veio depois, tá? A lei veio depois, posteriormente, pelo menos aí, vamos dizer, 400 anos depois que veio a lei, mais de 400 anos. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, né? Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa aniquilada. Porque a lei opera ira. A lei faz você lembrar os pecados que você pratica. A lei vem para punir o pecador. Porque onde não há lei, não há transgressão. Se não tem lei, é como a gente fala, não há crime sem lei anterior que o defina. Se a lei não definiu que tal conduta é crime, não há o que se falar de crime. Se não tem uma lei dizendo que tal conduta é pecado, não há que se falar em pecado. Dá para entender isso? Tem coisa na Bíblia que a Bíblia não fala nada. Se a Bíblia não fala nada, quem pode inventar que aquele é pecado se a Bíblia não fala nada? Portanto, diz o versículo 16, é pela fé, para que sejam segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão, a qual é pai de todos nós. Então, tudo que Deus prometeu a Abraão não foi pela lei, foi pela graça, tá? Não confunda isso, tá? Tudo que Deus prometeu a Abraão não foi pela lei, foi pela graça, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse, ou seja, Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, porque materialmente falando, não tinha como Abraão ser pai de uma multidão se a sua esposa era estéril e ele avançado em idade. Só que Abraão creu conforme a promessa que Deus fez. Abraão acreditou que seria pai de muitas nações, tá? Seria pai de muitos descendentes. Então ele se tornou pai de muitas nações conforme o que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. Versículo 19 diz que Abraão não enfraqueceu na fé, não atentando para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos. Também não atentou para o corpo de sua mulher,
que já era de quase, e nem atentou para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus. Abraão não duvidou do que Deus havia dito a ele, tá? Mas foi fortificado na fé, estando certíssimo de que o que tinha prometido também era fiel para cumprir. Abraão passou a olhar para a promessa de Deus, dizendo: Deus, o que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Assim lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele foi tomado em conta, mas também por nós, tá? Aqui o texto está escrito para nos ajudar, a nós, tá? A quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, o Senhor Jesus. Então, quando nós cremos em Deus, tá? A mesma fé, o mesmo Deus de Abraão passa a trabalhar também nas nossas vidas, assim como ele trabalhou na vida de Abraão. E neste caso aqui, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Quando Jesus foi morto, ele foi morto pelos nossos pecados. Quando ele ressuscitou para nos justificar. E aqui está, vamos aprender mais sobre a importância da graça. Bom, vamos lá. É óbvio que existem coisas que eu posso fazer para melhorar a minha conduta, posso deixar de fazer algumas coisas para melhorar a minha conduta perante as pessoas. Agora, se você quer ser salvo, pastor José Maria, eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo em Cristo. Se você quer ser salvo, o caminho da salvação não é a prática das obras. O caminho da salvação é a fé em Cristo Jesus. É o amor em Cristo Jesus que vai conduzir você ao caminho da salvação. A sua salvação depende de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você dizer: Jesus, eu creio, meu Deus, que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos e o Senhor morreu pelos meus pecados. É isso que dá a você e eu o direito de dizer: nós somos salvos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço por mais uma leitura, mais um esforço que o Senhor está nos dando sobre a importância de sermos, de viver pela fé, porque é pela fé que nós somos salvos, não é por obras que eu venha fazer, ou quem quer que seja venha fazer ou praticar, mas que a palavra do Senhor, meu Pai, ela vem aos nossos corações para fortalecer o nosso coração, nos mostrando que é pela fé que o Senhor nos abençoa. Então, portanto, eu quero entregar nas Tuas mãos a vida de todas as pessoas que estão orando agora comigo. Pai, em nome de Jesus, estenda as Tuas mãos, abençoe-nos e nos ajude a crescer e a viver cada vez mais segundo a Sua misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus de amor. Obrigado, Pai das misericórdias. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe cada um em Cristo Jesus. Amanhã nós voltaremos com mais um devocional. Amanhã já vamos falar do capítulo 5, os frutos da justificação pela fé. Então, nós estamos vendo aqui que a nossa salvação não tem nada a ver com obras. Não existe o que você possa fazer para agradar a Deus, se não crer, se não apenas crer que Ele é bom, que Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nossos pecados. E quando Ele ressuscitou para nos justificar. Agora é só você crer nele, é só você amá-lo de todo o coração. Deus abençoe, até o nosso próximo
devocional. Até lá.